Iniciaremos agora o estudo do artigo 137, que trata da rixa. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. O que é rixa? Rixa é uma luta tumultuosa que travam três ou mais pessoas, onde ocorre ali lesões corporais, via de fato, e vai ocorrer lesões recíprocas entre eles. Para que se tem uma rixa, há três elementos indispensáveis para que ela seja caracterizada. Primeira é a subitaneidade, quer dizer, a rixa é uma coisa que ocorre de forma subitânea. De repente estão ali aquelas pessoas em algum evento, de repente começa aquele porradeio, uma coisa inesperada, uma coisa de uma hora para outra. Então, o primeiro requisito é a subitaneidade. Segundo requisito, o número mínimo de 3 pessoas. Para que eu tenha uma rixa, no mínimo 3 pessoas. Porque se eu tiver 2 pessoas, eu tenho que identificar quem é quem. E rixa, ela se identifica por lesões indeterminadas. Tem 3 pessoas ali que não sabe quem lesionou ninguém. E o outro, o perigo resultante do confronto. Porque no momento que há esse confronto, ali as pessoas que estão nesse confronto estão em risco, inclusive quem está próximo a esse confronto. Então, é o terceiro requisito. Se houver uma lesão ali indeterminada, todos vão responder por essa lesão, inclusive o que ficou lesionado. Núcleo do tipo é participar. Repara que o artigo fala, ó, participar, salvo para separar os contendores. Então, no momento que o indivíduo entrou na rixa, ele vai responder por esse crime. Ele só não responde, como diz o artigo, ó, salvo para separar. Porque se ele entrou nessa rixa, mas ele entrou para separar, ou para tirar alguém dali de dentro, de repente ele entra para tentar acabar com a rixa, separar, ou para tirar alguma pessoa dali de dentro, ele não vai responder por esse crime. Sujeitos do crime, tanto sujeito ativo como passivo. Olha só, o sujeito está participando da rixa, ele é sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. E só não será sujeito passivo dele mesmo, né? Porque no momento que ele está dando tapa, ele está tomando tapa. Então ele é sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. A rixa é classificada como crime plurissubjetivo. O que é um crime plurissubjetivo? É aquele crime que exige, no mínimo, a participação de 2 pessoas. E na rixa, qual é o mínimo? É 3 pessoas. Então, no mínimo 2, de 2 ou mais. Então, a rixa é um crime plurissubjetivo. Elemento subjetivo do crime. Aqui é um crime de perigo abstrato. Não é necessário, nessa rixa, que qualquer um dos brigões ali saia lesionado. É necessário. Houve a rixa, houve essa participação, vão responder por esse crime. Que a rixa tanto pode se caracterizar por lesão corporal, como por vias de fato. Mas olha só, se sair alguém lesionado e for descoberto quem é que praticou essa lesão, se for uma lesão leve, todos responderão pela rixa, inclusive esse que sofreu a lesão leve. E se descobrir quem foi esse que praticou a lesão leve, além de responder pela rixa, ele responde também por esta lesão. Consumação. Quando é que esse crime se consuma? Ele vai se consumar na hora que 3 pessoas começou a briga, começou a confusão, está consumado esse crime. A nossa doutrina, de uma forma majoritária, não aceita a tentativa neste crime de rixa. Tipo subjetivo. Olha só, a conduta no crime de rixa, como eu disse, pode até não ocorrer lesão, mas tem que ter no mínimo ali, tem que ter aquela confusão no qual há vias de fato. Essa confusão pode ser alguém jogando alguma coisa no outro, de repente houve aquele tumulto de várias pessoas, jogando pedaço de pau, jogando pedra no outro, caracteriza a rixa. O que não caracteriza a rixa de repente, bate-boca, xingamentos. Aí não se trata, de repente é um tumulto de várias pessoas xingando outras várias. Isso não se trata do crime de rixa. E é desnecessário também, como eu comentei, de jogar uma coisa no outro, é desnecessário o contato físico. A rixa que se caracteriza também
e não houver um tumulto de pessoas jogando objetos em outros. Não precisa ter o contato físico. O usurpador pode alegar legítima defesa? Olha, a pergunta. Pode alegar legítima defesa? Vamos imaginar, se o indivíduo, o que caracteriza a legítima defesa? A legítima defesa é quando a pessoa não praticou um ato ilícito. No momento que a pessoa entra na rixa, ele está praticando um ato ilícito, então ele não pode alegar legítima defesa. Quem é que pode alegar legítima defesa? É aquela pessoa que entrou lá para separar. Lembra que o artigo diz, participar, salvo para separar. Aquele que entrou para separar, se ele for necessário dar uma pancada em algum outro lá, ele pode alegar legítima defesa, porque ele não estava participando de um ato ilícito, ele foi ali para separar, para tirar alguma pessoa daquele tumulto. Mas olha só, há uma possibilidade. Vamos imaginar que no meio daquele tumulto, no meio daquele porradeiro ali, algum desses brigões está com um revólver na cintura. Está com um revólver na cintura. De repente ele percebe que uma pessoa entre os brigões sacou de uma faca para furar uma outra que está ali dentro dessa rixa também. Ele vai e saca da sua arma e legítima defesa de terceiros, ele atira na perna dessa pessoa que está com a faca. Olha, ele atirou na perna dessa pessoa para o quê? Para salvar uma outra que seria golpeado por essa faca. Então esse indivíduo, ele pode alegar legítima defesa. Mas como ficará essa situação? Essa situação vou adiantar para vocês agora, mas nós veremos na outra aula. Se por acaso esse tiro na perna ocorrer uma lesão leve, todos vão responder por uma rixa leve. Todos vão responder por rixa leve. Mas esse que atirou sabe que é ele que atirou, como eu falei anteriormente. Mas ele não vai responder por quê? Porque ele agiu em legítima defesa. Mas se ocorrer uma lesão grave, aí já é a situação do parágrafo único, que nós veremos na próxima aula. E eu lá voltarei a citar esse exemplo. Repare no Estatuto do Torcedor, artigo 41b da Lei 10.671/2003. Então, sempre quando eu chamo a atenção de vocês, que nessa situação, princípio da especialidade. Se ocorrer o que está aqui nesse artigo 41b da Lei 10.671/2003, será esse estatuto, será essa lei aqui que vai punir a conduta. Então, dá uma conferida nesse artigo. Na próxima aula, continuaremos com o crime de rixa.